E aí, meus irmãos, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Bom, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a teologia da libertação e a influência dela no meio do ambiente protestante. Então, é importante a gente entender sobre essa teologia, que na verdade eu acho que nem pode ser chamada de teologia, né, porque é algo que elimina aquilo, a metafísica, o transcendente, né, do discurso religioso, e acaba fazendo com que a teologia se torne, tome uma outra dimensão que acaba deixando de ser uma teologia, uma relação do teologos, né, do Deus e do conhecimento a respeito de Deus, do relacionamento com Deus. Então essa teologia, na verdade, ela não representa, não pode ser nem chamada de teologia. Dentro do ambiente católico romano, ele esteve muito forte durante um período longo, e eu imagino que muitos protestantes que acabam entrando em seminários liberais acabam recebendo essa influência da teologia da libertação. Então ela não está tão presente assim nas igrejas. Algumas até têm alguma representação aqui e ali, mas não é uma grande representação. Mas elas tomaram alguns ambientes teológicos dos seminários. Então, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é uma leitura marxista da religião. Na verdade, não se trata de algo religioso. Então, para a gente poder entender um pouco sobre teologia da libertação, a gente precisa traçar algumas questões básicas do marxismo. Não dá para atender tudo num vídeo tão rápido aqui, falar sobre todas as questões, mas eu vou falar sobre algumas questões básicas do marxismo. Uma questão importante também da gente se atentar, que é quando eu vou falar sobre isso com os meus alunos, eu percebo que eles fazem uma confusão de teologia da libertação com aqueles grupos religiosos que focam no exorcismo, quer dizer, na libertação de demônios, de espíritos imundos das pessoas. Mas, de fato, não é isso, é exatamente o contrário, porque essa relação com o sobrenatural é esvaziado dentro da teologia da libertação, apesar deles tentarem fazer um discurso ambíguo e confundir as pessoas que as escutam, né? Então a teologia da libertação ela tem uma relação direta com o marxismo. Então Karl Marx, um filósofo bem conhecido e estudado nas faculdades, né, com bastante presença, a gente respira Karl Marx para todos os cantos aí, quando a gente vê um queimando pneu, quando a gente vê alguém separando classes sociais, e para ele tudo está baseado em questões econômicas, né? Você tem o proletariado, você tem aquele que é o pobre, né, o proletariado, aquele que tem muitos filhos na prole, né, e você tem o burguês, né, que é o burgo, no cara da cidade, e existe aí uma relação de exploração do burguês, que é o sujeito que tem os meios de produção, em relação ao proletariado, que é aquele que tem que é o explorado, que é o escravizado. E eles e qual que é o objetivo, bem para explicar de forma bem simplificada? Ele precisa tomar o governo, ele precisa tomar os meios de produção para que aquela utopia seja estabelecida, né, de um governo justo, de um governo que sem classes sociais e futuramente uma anarquia. Então a gente sabe que isso é uma grande furada e não aconteceu. Aqueles que beberam dessa fonte, né, no século anterior, como Rússia, com a China com Mao Tse-tung, a Rússia com Lenin, Stalin, né, Cuba, realmente assim foi um grande fracasso, né, e produziu-se mais mortes e destruição do que qualquer coisa positiva. E um marco para a gente importante, para a gente lembrar desse fracasso evidente na história, é a queda do Muro de Berlim e a dissolução também da União Soviética. Mas depois, né, no pós-guerra, né, a gente vai ter aquele grupo que
defendia mais que essas ideias elas precisavam acontecer de uma forma mais velada, de uma forma um pouquinho mais escondida, né, baseado na filosofia do italiano Antonio Gramsci. Então, o que acontece? Você precisa corromper as questões da sociedade para que seja estabelecido esse governo, né, que seria tomado não agora, de fato, por uma luta armada, e quando Marx fala sobre revolução, ele está falando sobre luta armada, que foi o que aconteceu, né, nos períodos anteriores, e ele vai falar sobre essa penetração e a corrupção dos ambientes sociais. Então a gente vai ver que é algo muito forte que a gente vê no Brasil, né, a educação sendo deturpada aí com Paulo Freire, que é claramente marxista, né? E é bom lembrar que eles atacam aquelas pessoas que se opõem a esse discurso, e eles usam uma retórica ofensiva, dizendo que se você não é aquele que luta contra o opressor, você é o próprio opressor, né? Como que você pode ser um religioso e não estar ao lado do direito do pobre? E isso é uma grande mentira, né? Porque quando eles estão falando sobre pobre, eles não estão falando sobre o pobre, cuidado realmente com o pobre, eles estão falando sobre essa luta de classes que precisa ser promovida, né? Precisa ser promovida uma luta de pobres contra ricos, e colocam o rico, aquele de classe média, e acusam eles de, né, o burguês, né? Então, assim, muitos ataques nesse sentido, e aí as pessoas acabam ficando meio acuadas ali e acabam achando que aquilo é uma coisa boa. Muita gente boa acaba entrando nessa cilada, né, com esses venenos. Então a gente vai ver que existe essa promoção de luta entre classes. E depois do pós-guerra, num período onde o Antônio Gramsci, com a sua filosofia que ainda tem as suas bases marxistas, mas agora de uma forma diferenciada, vem essa questão relacionada à corrupção de todas as áreas. E aí a gente precisa pensar que ambientes políticos, ambientes educacionais, ambientes do direito precisam ser corrompidos, né? A questão da família tradicional, você vai ver muito esse discurso, né, do homem que é o opressor da família tradicional. Eles vão criar sempre aquele discurso, né, para mostrar que o religioso é o pastor ou o líder de determinada igreja é um líder opressor, e você tem que se revoltar, e você tem que queimar pneu, e você tem que lutar contra o seu chefe. Então tudo isso todas essas ideias de luta, de classe, de promoção, tem a ver com a filosofia marxista, que depois toma uma roupagem de religião, tentando assim então criar uma religião nova, que não é religião, não religa a Deus, não tem nada a ver. É uma religião que na verdade ela quer promover essa tomada de poder, né? Que eles têm uma fé muito grande nisso, né? Acreditam nessa utopia aí. Então eles promovem caos, né, dentro de todos os ambientes. E a luta de classe está presente. Aí quando você vê teologia negra, teologia homossexual, teologia feminista, então isso tudo tem o braço, né, teologia latino-americana, então a gente precisa dar uma resposta aos povos da América Latina e tal. Não que não haja uma necessidade de você ter uma contextualização missionária para comunicar a mensagem, mas a mensagem não pode ser trocada, tá? O conteúdo da mensagem, o que é pecado, o que é transcendente, o que é soteriológico, o que é demônio, o que é milagre. E, na verdade, eles tentam reinterpretar todas essas questões relacionadas à nossa fé. Então, eu vejo que tem essas bases, né, principalmente depois da dissolução lá da União Soviética, e a gente tem no seu nascedouro aí o padre
Gustavo Gutierrez, que tem a obra, né, Teologia da Libertação. Você tem depois o Leonardo Boff, né, Frei Beto, e alguns outros, né, o irmão também, Clodovis Boff, né. Então esse pessoal que são marxistas, né, dentro do ambiente católico romano e que fazem uma distorção terrível na Bíblia Sagrada para poder criar a sua religião e para poder enganar as pessoas com esse discurso religioso, e de que você é o opressor se você não está do lado do oprimido. Então, é realmente assim, uma das piores heresias que a gente pode encontrar. Eu já vi diversas heresias, né? Sou professor nessa área de religiões comparadas e eu vejo que no meio de todas as heresias a gente vai ver sempre algum ponto que se tenta desconstruir a fé, a questão da Trindade, a questão relacionada à eclesiologia, algumas questões relacionadas à escatologia, isso é muito forte também no ambiente do nascedouro das seitas, mas eu nunca vi algo tentar reconstruir toda a Bíblia. Tudo é reinterpretado por uma chave hermenêutica desonesta, né, que não tem compromisso com a verdade bíblica, mas tem um compromisso fiel com a causa marxista. Então a teologia da libertação ela vai defender uma praxis, né, de libertação, uma defesa do pobre, que na verdade não é uma defesa do pobre, porque na verdade é somente o pobre que não é opressor, que eles chamam de opressor, né? Eles acusam quem não é a favor da causa marxista é o opressor. Vem sempre com esses discursos. Eles negam isso, na verdade, né? Mas quem não é o pobre, que defende a causa, né, daqueles que bebem da fonte marxista, são os comunistas, socialistas, pessoal da esquerda, eles acabam excluindo, né, colocando para fora esses que têm um pensamento mais conservador, mais liberal, digamos assim. Então, eles fazem essa releitura. Então, dentro da questão soteriológica, já é uma abominação, porque me parece que eles esqueceram da questão da interpretação. Esqueceram, obviamente que não, né? Fazem isso com consciência sobre a questão da queda. A salvação é para o pobre oprimido, que vai lutar contra o sistema opressor. Então, quer dizer, o rico não vai ser salvo, né? E o empreendedor não vai ser salvo, a classe média não vai ser salvo, quem vai ser salvo é só o pobre. E o pobre de esquerda também. Então isso agride a soteriologia, né? Então você vai contra... Eles reinterpretam Atos 2, capítulo 42, querendo dizer que os discípulos que repartiam tudo, tinham tudo em comum, aquele texto, né, dizendo que aquilo era um ambiente socialista, né? E na verdade eles faziam isso voluntariamente, não eram obrigados a fazer isso. A questão do jovem rico também é distorcido, o texto do jovem rico, que era uma questão específica do jovem rico, e não traz a salvação para o jovem rico por conta dele ser pobre, dele deixar de ser rico para ser pobre, mas porque o coração dele não estava em Deus, e sim na segurança da riqueza. Isso é explicado depois. Também sobre a questão lá de Lucas 16, do rico e Lázaro. Então eles fazem uma completa confusão, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito. Então eles trazem uma visão nova, diferenciada, que não tem relação com o pobre de espírito na sua condição de coração, de espírito, mas sim aquele pobre, aquele que não tem condição financeira, digamos assim. Então o pano de fundo para o surgimento dessa teologia tem a ver com o pós-Concílio Vaticano II, né, as ideias que surgem ali de alguns teólogos que têm colocado em xeque dentro da Igreja Católica a questão da comunicação do Evangelho. Eles precisavam de alguma coisa nova. Então a gente também tem as teologias liberais dentro do protestantismo, principalmente com Rudolf Bultmann, né, que não considera a historicidade dos evangelhos. E aí surge também o movimento hippie. Todas essas ideias, elas favorecem o nascedouro da teologia da libertação. Então, um ambiente bem favorável para se criar para se deturpar
a religião e fazer com que a religião trabalhe para a causa marxista. A hermenêutica deles é relativista, é humanista, é existencialista, então tem muito a ver com o imanente, não, tem um divórcio do transcendente, então o vinho, que era água, não se tornou vinho, Jesus não ressuscitou, Jesus ressuscitou no coração das pessoas, não tem os demônios, que Jesus chama de legião, porque ele fala que são muitos, né, eles reinterpretam dizendo que é uma questão mais voltada para o opressor romano, mas ali era uma relação realmente de uma questão espiritual. Então eles vão eliminar aquilo que é transcendente da Bíblia para fazer a sua interpretação. A gente precisa lembrar que Karl Marx era um ateu, não tinha uma relação amistosa com o teísmo, né, com a religião. Então a hermenêutica deles, eles usam cada comunidade, né, que é fruto do método histórico crítico de interpretação bíblica. Então cada comunidade interpreta de acordo com as suas necessidades, né? Então, se a comunidade de Mateus ou de Marcos interpretou de uma certa forma, né? Eles gostam muito dessa palavra comunidade, né? Porque essa palavra dá a eles uma condição, né? Teoricamente dizendo, para reinterpretar a Bíblia, e eles dizem, se lá a igreja primitiva interpretou de forma A ou B, por que eu não posso interpretar da minha forma diferente, né, com minha chave marxista, né? Então a interpretação deles bíblica toda passa pelo viés marxista, uma interpretação desonesta e infiel e causa muita confusão. Quem não entende de marxismo, pelo menos um pouquinho, quando entra num ambiente desse, acha que tem algo estranho, é algo esquisito, mas não consegue identificar. Normalmente quem identifica é quem já tem um conhecimento um pouco melhor, né? A gente pode se livrar dessas heresias assim com a conversão, né? Eu acho que a conversão, não tenho certeza, a conversão é a possibilidade que a gente tem de se livrar dessas heresias. Então, a fé não é a fé bíblica, é a fé na causa socialista, né? A esperança é a esperança no porvir, mas não no porvir que é transcendente, né? Depois da morte. É no porvir futuro que está aqui, né? A escatologia deles, ela se limita à existência. O amor é um amor preferencial pelo pobre, o sobrenatural não existe, como eu já havia falado, né? Deus que se dá a revelar a nós, Deus que é transcendente se dá a revelar a nós, e ele se torna, né? Ele dá a possibilidade dessa imanência, né? Por meio das escrituras, por meio do testemunho da palavra, do Espírito, né? Da igreja, do Senhor. Então eles não acreditam nessa questão da transcendência, e é realmente assim, uma grande distorção que tem trazido muitos seminaristas desavisados. Eu lembro quando eu entrei no seminário, assim, eu entendia muito pouco sobre isso, mas eu achava as coisas muito confusas, entendia muito, tudo era muito confuso, né? Sabia que aquilo não era Deus, né? Eu não olhava Cristo da mesma forma que eu conheço, né? E tentam reinterpretar todos os blocos teológicos e trazendo tudo para o viés marxista. Então, eu sugiro a vocês, existe um documento do Joseph Ratzinger falando contra a teologia da libertação. Tudo que eu estou falando para vocês podem ver no próprio texto deles, de Leonardo Boff, de Gustavo Gutierrez, Frei Beto, Rubem Alves, todos esses teóricos, né, da teologia da libertação. Está claro, né, para mim, de que é realmente uma grande heresia, e eu digo a você que você tem que tomar cuidado com isso, né? Então fica essa palavra aqui de alerta para quem está estudando, começando a estudar teologia. Toma cuidado com seminários liberais, toma cuidado com seminários que tem a base, né, dessas bases teológicas na filosofia ou sociologia da libertação, que não tem nada a ver com teologia. E cuidado que eles são muito sedutores, né? A gente vai ver o Leonardo Boff, tão bonitinho, parece um vovô,
e Sedu chora, né? Quando o Lula foi preso, ele foi para lá, ficou chorando. E eles têm um discurso muito complexo, né? E acabam trazendo uma grande confusão, colocando homem contra mulher, negro contra branco, índio contra branco, entre aspas, né? E a gente tem que pensar que nós somos criação de Deus. Todos nós fomos criados, somos criação de Deus. Alguns nasceram de novo, outros não. Mas Deus nos criou, todos somos iguais, né? Não existe diferença de um para o outro. Então, se você vive a sua fé, né, toma cuidado, porque o final disso tudo, né, quando você começa a se levantar, igual fazendo um vídeo desse aqui, eles vão dizer que você é opressor, que você é uma pessoa malvada. Como que você pode ser religioso e ser favorável ser a favor do sistema capitalista? Porque para eles o sistema capitalista é Satanás. Inclusive, né, Satanás não existe, né? Não existe pecado. Pecado é a opressão, né? E o capitalismo é Satanás. Então, essa é uma verdadeira aberração, uma verdadeira bagunça no meio da teologia, e a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, o conselho que eu digo para você: estude as escrituras, estude uma teologia mais robusta, assim, digamos, né? Foge de paulinas, sinodal, né? Assim, para a gente ter um conhecimento histórico até interessante, mas para a nossa vida de fé realmente não dá. E se a gente quer pensar naqueles que estão passando por necessidades, estão em situações de pobreza, situações vulneráveis, a gente tem que realmente se preocupar com essas pessoas. Mas se não houver conversão, se não houver arrependimento, mudança de vida, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser branco, pode ser negro, pode ser índio, pode ser o que for, né? É que a gente tem que pensar biblicamente, é que Cristo nos salvou, e é Ele que dá a condição da gente ser, é Ele que nos salva, né? Então, fica aqui uma palavra. Eu tenho disponibilizado esse conteúdo, né, sugiro que você, se te abençoou, que você curta o canal, que você compartilhe com alguém, que você ative o sininho, que eu tenho procurado sempre produzir alguma coisa nesse sentido, tá? Também, se quiser dar alguma opinião a respeito do tema, que não dá para dar conta do tema todo em poucos minutos de vídeo, mas se você tem interesse em conhecer mais sobre o assunto, pode de repente deixar aqui embaixo uma pergunta, né? Que eu posso sugerir alguma literatura também, tá bom? Grande abraço, fica na paz.